E aí, meu aluno querido, seja bem-vindo agora à nossa quarta parte do De Cara na Prova, especial resolução da prova do concurso do Banrisul. Nós temos mais um texto, vamos ler o texto e resolver as questões atreladas a ele, beleza? Então, de cara na prova aí agora. O Paulo Coelho das Finanças. Esse texto de Eduardo Salgado. Bem, vamos lá. Nada de comer, rezar, amar. Para o escritor Gustavo Cerbasi, guru de finanças pessoais, o mantra é poupar, poupar, poupar. Foi com uma ideia assim simples e suas variações que ele escreveu 9 livros desde 2003 e há poucas semanas atingiu a marca de 1 milhão de exemplares vendidos. Ninguém tira de Cerbasi, administrador público de 35 anos, o título de maior fenômeno brasileiro de finanças pessoais. Desde fevereiro de 2006, seu nome não sai da lista dos livros mais vendidos da revista Veja. Seu maior sucesso, Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, vendeu, em média, 18 cópias por hora desde que foi lançado, há 5 anos. Em sua cruzada para ensinar os outros a se planejar financeiramente, ele não para de lucrar, lucrar, lucrar. Cerbasi não confirma, mas estima-se que já tem acumulado um patrimônio de mais de 4 milhões de reais. Não é uma fortuna descomunal, mas ele já poderia servir como exemplo em seus livros. Seu maior mérito é falar de forma simples e direta sobre finanças, um assunto à primeira vista árido e maçante, mas que vem ganhando importância na vida dos brasileiros desde que a economia tornou-se finalmente civilizada. O princípio de todos os seus conselhos parte de que para juntar dinheiro é preciso gastar menos do que se ganha. Parece óbvio, é mesmo. Mas atire a primeira pedra que nunca fez a besteira de descumprir essa regra e prejudicar a saúde de suas finanças. O tema central de Cerbasi é o planejamento financeiro, a arte de se organizar com vistas ao sucesso no longo prazo. Seu diagnóstico é que, até por questões culturais, o brasileiro está mais preocupado em consumir do que em usar o dinheiro para fazer dinheiro. Meu trabalho tem como foco a ideia de que uma vida planejada e com objetivos é mais feliz, diz ele. Muito bem, texto ali adaptado da revista Exame e agora vamos resolver as questões sobre o texto. Veja lá a questão número 15. Acerca do título do texto são feitas as seguintes considerações. Analise-as. 1. O título do texto justifica-se provavelmente porque o escritor Paulo Coelho é um fenômeno de venda de livros, apesar de ser um péssimo escritor. Assim como Gustavo Cerbasi o é também na área de finanças pessoais. Bem, isso está certo. Por quê? Porque ele está fazendo uma menção à capacidade de vender livros. Gustavo Cerbasi na área de administração, o outro escritor na área de autoajuda. Beleza? Então, aqui está certa. Próximo. Segundo o autor do texto, os livros de Gustavo Cerbasi transmitem conselhos que beiram a obviedade, mas são de leitura acessível, diferentemente do que se espera dos livros que tratam desse tema. Justamente, tem uma linguagem simples, uma linguagem acessível e que beira a obviedade, portanto, questão certa. 3. O texto afirma que os brasileiros não sabem poupar e gastam mais do que possuem, ou seja, devido ao baixo nível cultural, são desorganizados no aspecto financeiro. Apesar de ser uma realidade bastante premente, o texto não menciona isso, tá? Então, essa aqui, ó, está errada, beleza? O que está certo? Apenas 2 e 3, beleza? Vamos para a próxima questão, próximo lance de questões. Todas as alternativas a seguir fazem uma leitura interpretativa correta da frase, mas atire a primeira pedra quem nunca fez a besteira de descumprir essa regra, linha 20 e 21, exceto uma delas. Ou seja, todas elas estão corretas, menos uma. Dificilmente haverá quem não tenha alguma vez cometido a besteira de descumprir essa regra. Beleza, que manteve o sentido e correção gramatical. B. Ninguém está isento de haver cometido a besteira e de descumprir essa regra alguma vez. Também mantivemos o sentido da correção gramatical. Quem nunca fez a besteira de alguma vez descumprir essa regra deve ser apedrejado. Aqui o cara viajou demais, tá? Deve ser apedrejado, ele mudou o sentido.
O atire a primeira pedra seria alguma coisa como aponte quem, né? D. Descumprir essa regra é algo que dificilmente alguém já deixou um dia de fazer. Também está certo essa aqui. Descumprir essa regra é uma besteira, mas certamente todos já o fizeram algum dia. Também certo e mantém um sentido. Próxima. Todas as palavras a seguir podem substituir, sem que isso provoque qualquer tipo de alteração semântica ou sintática no texto, os vocábulos descomunal e maçante, respectivamente. Então, vamos marcar, todas elas podem substituir, exceto uma alternativa, tá? Então, olha só. Descomunal pode ser um sinônimo de exagerado? Sim. Maçante pode ser um sinônimo de chato? Sim. Beleza. Extraordinário pode ser um sinônimo de descomunal? Também. De aborrecido pode ser um sinônimo? Também pode ser um sinônimo, sem problemas. Descomunal e colossal? Também. Maçante e enfadonho? Também. Descomunal pode ser desproporcional? Não. Descomunal é uma coisa que não é comum, tá? Não significa desproporcional. E maçante pode ser um sinônimo de insignificante? Não. Maçante é uma coisa chata pra caramba, tá? Não significa insignificante. Então a letra D aqui está errado. Descomunal e desmedida, sem medida? Sim. Maçante e cansativo? Também. Vamos para, então, a resposta aqui é letra D. Vamos para a próxima. Quase acabando. Fique de boa aí. Assinale C ou E conforme estejam certos ou errados as seguintes afirmativas sobre a relação entre fonemas de palavras do texto e suas respectivas grafias. A primeira, né, então. Em rezar, linha 1. Exemplo, linha 4. E brasileiros, linha 17. As letras sublinhadas representam em todos o mesmo fonema. O problema é que a banca fez o favor de não sublinhar isso para você. Mas não tem problema, eu marco aqui. Então, ó, rezar está falando do Z. Exemplo está falando do X. E brasileiro está falando do S. Então tem o mesmo fonema, né? Rezar, som de Z, exemplo com som de Z aqui. E o S entre duas vogais também com som de Z. Beleza? Então, certo. Pode marcar um C ali. Tanto em pessoas como em dinheiro, há um fonema representado por duas letras. Então, pessoais, na verdade, né? Pessoais, tem um dígrafo, aqui, um fonema e duas letras, e dinheiro, um fonema e duas letras. O banco estava querendo saber se você lembrava que era um dígrafo. Então, certo também. Tanto em mantra como em hora, há uma letra que não representa nenhum fonema, tá? Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. Você tem mantra, o N não está representando nenhum som. Claro que tá, professor. Não, não tá. Não teima. Esse A com N aqui tem um som nasal. Então você não tem o som do N, você tem um som do A como se tivesse um tio. E hora você tem o H, que não representa fonema nenhum. Então também tá certa essa aqui. Resposta, letra A. Questão de fonética, né? Vamos pegar a próxima. A palavra civilizado deriva de civil. E isso é um critério que determina sua grafia. Assinale a alternativa em que todas as palavras derivadas do mesmo radical, presente nas palavras para, linha 11, árido, linha 16 e, finalmente, linha 18, respectivamente, apresentam grafia correta. Tá, então, para, você tem ali paralisar, ele quer saber como é que você escreve, né? Paralisação, paralisia, paralisar, paralisar com Z, paralisação. Então, ele está querendo saber a grafia de S e Z aqui. Então veja só, veio de parar, né? Na linha 11, o para aqui do verbo parar. Veio de paralisar, paralisação. Então, o que acontece aqui? Nesse caso, quando nós fizermos a derivação, vai ficar assim, paralisar, tá? Aí, veja só, depois você tem a forma árido, ok? De árido, você vai transformar em um substantivo. Derivado de um adjetivo, você escreve com Z. Então, ó, aridez, com Z. Beleza? E finalmente, vem de final. Tá? Para trocar por finalzinho, como é que você vai fazer? Finalzinho, com Z. Agora, vamos analisar as outras formas. Aqui não pode, porque aqui ficou escrito arides, e não aridez. Tá? Então nós já eliminamos aqui. O finalizar com S também não pode, já eliminamos ali.
Aí, de novo, matou o Arílis aqui, certo? E esse finalzinho aqui ficou uma coisa horrorosa. Então, só pode ser a letra C como a resposta da questão. Se você não souber resolver pela grafia da palavra, vá descartando os absurdos aqui, que daí fica mais fácil. Vamos para a última questão aqui agora, tá? Porque eu não vou resolver a prova de matemática financeira. Vamos resolver a última aqui. Das palavras a seguir, assinale aquela cuja acentuação é determinada por uma regra diferente da que determina a acentuação em patrimônio. Bem, então vamos pegar aqui, ó. Por que a palavra patrimônio tem acento? Separe as sílabas. Patrimônio. Beleza? Então vamos pegar uma palavra que não tenha essa regra, que é uma paroxítona terminada em ditongo. Média. Letra A. Média. Paroxítona terminada em ditongo. Importância, paroxítona terminada em ditongo. Princípio, paroxítona terminada em ditongo. Óbvio, paroxítona terminada em ditongo. Saúde. Tem acento porque aqui você tem a letra U tônica formando um hiato com a vogal antecedente. Beleza? Então essa foi a resolução, esse foi o de cara na prova especial Banrisul. Cara, essa prova aí deve, sei lá, o cara que fez essa prova deveria receber uns 50 mil reais de remuneração só pela chatice de resolver essa prova comprida pra caramba. Mas beleza, vamos esperar que você tenha o mesmo padrão de questão, né, seguindo o edital aí. Então estude, prepare-se, porque a sua prova pode vir a qualquer momento e você tem que estar preparado para resolvê-la. Maravilha? Guardo você até o próximo de cara na prova. Continue estudando. Força, guerreiro!